Doutor Itaraju Queiroz, já que nós estamos evoluindo na questão de justiça, em Barreiras, por exemplo, que existia uma dificuldade muito grande, do que se trata e o que aconteceu na questão da informatização? Qual o ponto positivo ou negativo dela? Então, essa pergunta é bem interessante e eu me sinto à vontade por ter feito informática, uma especialização em informática educativa na Universidade Federal de Lavras. Mas, com relação ao judiciário, eu posso afirmar que hoje o advogado ele tem que dominar bastante as novas tecnologias. Em razão de que, primeiro, a informatização deu uma celeridade e uma certa garantia, uma comodidade aos profissionais do direito. Por quê? Você, através do processo de informatização, você não precisa ir até o cartório protocolar uma ação, ou uma contestação, ou um recurso. Você já pode fazer direto do seu escritório, ou até mesmo dentro da sua residência. As próprias petições? As próprias petições, juntada de documentos, de provas, tudo você pode fazer através da informática, através do computador, do laptop. Então, assim, e também uma certa segurança. Por exemplo, muitas vezes o processo físico, você corria o risco de muitas vezes desaparecer o processo. E aí você tinha que fazer a restauração. Hoje, com a informatização, o profissional consegue enviar de qualquer lugar que ele esteja que tenha informática. E a segurança de vários bancos de dados, né, que vão segurar esse documento. Com certeza, fica registrado no banco de dados. Mas tem as benesses, mas tem o ônus. Primeiro, se perde muito tempo, porque hoje o profissional ele precisa cadastrar o processo, as partes, qualificar a ação. Nós não temos um serviço ainda de internet muito bom na região oeste, tem muita queda de internet, e você fica nessa dependência. Além do mais, o judiciário não tem apenas um software funcionando. Então, nós temos vários softwares. Por exemplo, nos juizados, nós temos um sistema muito bacana. Para mim, é o melhor software, porque não depende de eu ter uma assinatura digital. Basta eu baixar o programa e eu consigo enviar as ações. Muito prático. É o sistema ProJude. Por outro lado, nós temos também um sistema na Justiça Comum, um software que roda aqui em Barreiras, que é o ESAGE. Então, o ESAGE, você cadastra a ação, também é interessante, mas eu vejo assim, não vejo essa necessidade de ter tantos. Daí agora, você já passa a ter um outro software nas comarcas circunvizinhas, São Desidério, Angical e assim sucessivamente. Então, já funciona outro programa, que é o PJE. Então, o peticionamento eletrônico através do PJE já engloba tanto a Justiça Estadual dessas comarcas circunvizinhas, como também a Justiça Federal. Tanto a Justiça Federal e a Justiça Federal especializada, que é a Justiça do Trabalho, através do PJE. Mas aí o que é que você passa a observar? Cada sistema desse, cada programa, cada software, rodando em uma versão diferente. Então, o advogado passa a ser também um sujeito que precisa conhecer muito de informática para poder dominar. Nesse caso, o senhor defende a ideia de um software único para cuidar de tudo. Então, justamente, além dos vários softwares, o advogado ele precisa ter hoje chamado uma assinatura digital denominada token. Então, esse token, você paga um valor por 3 anos, uma certificadora, e tem um custo, passa a ter um custo a mais. Já o sistema ProJude, você não precisa de certificado digital. Então, assim, é um custo a mais que o advogado tem,
não só advogado, mas no caso dos serventuários da Justiça, cada um também passa a ter um token, lógico, garantido pelo Estado, que ele é servidor. Mas os profissionais liberais passam a ter despesas. Então, não sei por que a infeliz ideia, lógico, é uma ideia capitalista, de adotar vários softwares, quando poderia ter um só e sem essa necessidade de ter um certificado digital. Por isso que eu vejo o software do Projude como o software ideal. É simples de fazer a juntada e tudo mais. Então, só deveria ser ampliado para atender a Justiça Comum e a Justiça Federal e especializada, que é a Justiça do Trabalho. E a questão da internet em Barreiras também é a grande dificuldade, porque nem sempre está no ar, né? Então, essa é mais uma dificuldade. Como eu tinha dito anteriormente, nós temos o bônus dessas facilidades de mandar o processo de qualquer lugar que tem internet, mas, apesar que tem melhorado, não podemos reclamar tanto, mas ainda é precária, considerando a capital, que tem vários gigabytes disponíveis. Aqui, inclusive, tem uma determinação através do Conselho, do Ministério das Comunicações, onde já dá uma limitação para a questão da internet. Você paga um plano para funcionar 100%, mas você só pode ingressar com ação se não atender pelo menos 20%. Então, veja só, dá uma comodidade muito, muito grande para os fornecedores do serviço, os prestadores de serviço. Então, assim, no interior, nós temos essa grande dificuldade de uma internet de ponta, uma internet de qualidade, que daria uma maior celeridade à questão do serviço, do envio de petições, de recursos e tudo mais. Mas, por outro lado, somos prejudicados pela essa quantidade de softwares que são colocados à disponibilização através do Judiciário. Por interesse comercial, né? Por interesse comercial. E vale dizer ainda, dizer um pouco mais, que essas dificuldades todas que nós enfrentamos com relação ao envio, essa parte documental, mas nós temos um outro grande problema. Qual é o grande problema? É porque nós não temos juízes suficientes nas comarcas. Então, nós temos juízes aqui hoje que atendem nos juizados e atendem em outras cidades, em outras comarcas. Então, assim, o profissional termina ficando limitado. É o exemplo hoje de Formosa do Rio Preto. Então, o juiz aparece uma, 2 vezes no mês. Então, há uma demanda grande de processos. Se nós formos comparar com os Estados Unidos, o juiz, o magistrado nos Estados Unidos, ele tem, em média, 500 processos por ano. Aqui, nós tem vara que tem mais de 15 mil processos. E todo dia entrando mais processos. Para um único juiz, que muitas vezes atende em 1, 2, 3 comarcas. Isso quer dizer que a informatização facilitou a questão da produção do material, mas, em compensação, continua arquivado e continua engavetado, não é isso? É verdade. Então, assim, o que é que nós podemos dizer? Houve uma modernização com relação ao envio de documentos, mas a morosidade continua a mesma, porque precisa abrir mais concursos, mais vagas, não apenas para juízes, mas também para os serventuários. Então, digamos, são poucos serventuários na justiça. Então, o cidadão passa a reclamar, é porque o juiz não despacha, é porque o advogado não conseguiu terminar o processo. Não é isso, não é só a questão de advogado, ou juiz, ou promotor, mas precisa de serventuários. Se não tiver o serventuário que dá andamento aos processos, que vão efetivar o que está sendo determinado pelo juízo, então não vai acontecer. O serventuário é a peça fundamental nesse caso também. Justamente. Não, e podemos dizer que não apenas o serventuário da justiça, mas os servidores públicos de modo geral. Se você buscar qualquer outro órgão, você vai sofrer a mesma dificuldade, a mesma morosidade. Então, nós vivemos num país que tem uma tributação altíssima, onde mais de 40% dos rendimentos do trabalhador é pago em impostos.
a gente pode afirmar que em 12 meses nós trabalhamos 5 meses só para pagar imposto e o Estado não reverte isso em um atendimento de qualidade. Muito obrigado, doutor Itaraju. A gente agradece por mais essa deferência de sua parte. E o ouvinte que quiser ver novamente essa entrevista em qualquer tempo, na infotv.com.br. Obrigado.